Primeira questão, de Nilson Tadeu Mássia, da FEC. Considerando-se que o perfil de um cargo de reitor da Unicamp deva atender com méritos às atividades acadêmicas de pesquisa, ensino, administração e extensão, gostaria que destacasse sua atuação nestas atividades. Para ambos. Professor Mário, inicia. Eu gostaria de dizer que eu cheguei aqui na Unicamp como docente em 1985, final de 85, começo de 86, e desde o primeiro momento eu tive um grande envolvimento com a graduação, com a pesquisa, com a pós-graduação, e na nossa área a extensão é muito presente, que é através da assistência médica. E eu sempre exerci essas atividades com muita dedicação. E fui reconhecido por isso em várias instâncias. Eu tenho o prazer de dizer que das 22 turmas de medicina que eu dei aula, porque há alguns anos eu não dei aula para graduação, porque eu ficava com os residentes, que é uma atividade intensa que nós temos também, que toma todas as manhãs. Das 22 turmas que eu dei aula, eu fui professor homenageado de 19, sendo que desses, 5 vezes eu fui patrono Paranifo. Então existe um reconhecimento dos alunos pela atividade de ensino que eu fiz e continuo fazendo, e digo que gosto muito disso, e minha profissão é professor, e vou continuar sendo sempre professor. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, essa é a profissão que eu nunca vou deixar de exercer. Segundo, na parte de pesquisa, eu tive a oportunidade de ficar num laboratório no exterior, aprender técnicas novas, montar isso no Brasil, criar grupos de pesquisa e formar pessoas. Hoje eu tenho orgulho de dizer que várias pessoas que eu formei são docentes na USP, na Unifesp, na Unesp, alguns na Unicamp. Eu acho que é nossa obrigação criar grupos de pesquisa no Brasil, formar pessoas, isso é relevante. Por que isso é importante para um cargo de reitor? Porque a pessoa passa a ter uma sensibilidade diferente. Ninguém precisa me explicar que compra de reagente é burocrático, que importação é demorada. Eu passo isso na pele. Ninguém precisa me explicar que dar aula não é só o tempo de aula que você gasta, não. É o tempo que você gasta para preparar. Ninguém precisa me explicar que fazer extensão é uma coisa que toma muito tempo. Então, eu entendo isso, eu acho que nós temos que mudar nossos critérios de avaliação, eu tenho propostas para isso, e eu digo, eu estou colocando a minha candidatura junto com a minha experiência e a minha sensibilidade de ter vivenciado os 3 planos da carreira com intensidade. Muito obrigado. Obrigada, professor Mário. Professor Tadeu. As regras estabelecidas pela universidade, elas são sempre muito sábias, muito prudentes, porque elas se consolidam de maneira acumulada no tempo desde que elas são criadas. E não é por acaso que as regras da Unicamp dizem que para ser reitor precisa preencher uma condição, ser professor titular. Essa é basicamente a única regra que diz as características que devem ser preenchidas do ponto de vista da carreira acadêmica pela universidade. E por que a universidade faz isso? Porque ela tem plena confiança que os mecanismos existentes para se chegar a professor titular são eficientes para dizer que essa pessoa tem condições de exercer o cargo maior da universidade. Mais do que fazer elogios a mim mesmo ou ao meu currículo, acadêmico... Silêncio, por favor, vamos deixar o candidato falar. Acadêmico ou administrativo, eu considero que todos os professores da Unicamp são bastante qualificados, todos eles. Por favor, vamos deixar o candidato terminar. E, obviamente, considero que todos os professores titulares da Unicamp também o são. E, portanto, eles preencheram os requisitos necessários das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão para se tornarem
portadores do cargo maior da carreira docente da Unicamp, que é o de professor titular. Eu me dediquei ao ensino, em termos de graduação e pós-graduação, de maneira intensa. Também fui professor homenageado em várias turmas, Paraninfo, patrono. Silêncio, por favor. Ajudei a fazer projetos de cursos na engenharia agrícola, em condições importantes, porque a engenharia agrícola não é uma profissão tradicional, é uma profissão nova, e fiz a minha contribuição nas áreas de pesquisa e de extensão ao longo da minha vida universitária. E isso foi reconhecido ao ser reconhecido também que eu tinha currículo suficiente para ser professor titular.